noite, meus irmãos. Muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa noite. Solicitamos ao nosso Espírito Protetor, Bezerra de Menezes, que sempre nos orienta no propósito de bem servir. Hoje, aqui falará o nosso irmão Romildo, ele falará sobre a morte. Ele é um trabalhador do IDE, do Instituto de Desenvolvimento Espírita. Então hoje a doutrinária pública está aqui no GABEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes. O mesmo falará sobre a morte. Antes de chamá-lo, vamos fazer uma pequena prece. Ó Mestre Jesus, envolva-nos esta noite, que toda a espiritualidade presente, tanto do plano encarnado como dos encarnados, sobretudo esses, envolva o nosso irmão Romildo, para que o mesmo faça um estudo que do mesmo aproveitamos bastante. Mais do que aproveitar, nós devemos colocá-los em prática. Inspire, intua o nosso irmão. Nosso irmão Romildo falará sobre a morte. A morte existe? Depois da morte é simplesmente uma vida que se desdobra? Bezerra de Menezes teve algum período conturbado, algum período de perturbação? Você sabe quem foi José Grosso? Você sabia que ele era um dos capatazes, ou uma das pessoas do bando de Lampião? Essas e outras coisas o próprio Romildo nos falará durante a sua palestra. Meus irmãos, que Deus nos ilumine e com o vosso manto estenda no lar de cada um dos irmãos aqui presentes. Muita luz e muita paz. Venha. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, em nossas consciências, hoje e sempre. Às vezes nos tornamos repetitivos em nossas falas, principalmente com relação a alguns contos. Talvez já tenha falado sobre esse aqui, mas é importante relatá-lo para que possamos fazer uma reflexão sobre um tema que é muito próximo de cada um de nós, coletivamente e individualmente: a morte física. Embora a morte física para os espíritas, segundo quem não é espírita, né, a gente vê quem não é espírita dizer: ah, vocês são tão tranquilos com a morte. Aí a gente fala assim, dá vontade de falar com a dos outros, né? Que a nossa, na maioria das vezes, a gente tem uma certa preocupação, não é verdade? Há aqueles que digam: não, eu sou muito tranquilo com ela. Embora, se de repente a morte chegar, pois eu vim buscá-los, eu acho que não fica ninguém nesse salão, acredito eu. É um assunto forte falar de morte, porque ela não rejeita ninguém. Conta-se que um desses países da Ásia, em um determinado período, um senhor muito rico gostava de tomar banho com algumas essências da feira de sua cidade. E cá ele tinha um dos servos muito querido, que já sabia os gostos de seu senhor, que ia à feira e então comprava essas essências. O senhor chama então seu servo e diz: hoje é o dia de comprar as essências, pois hoje é sábado, vou tomar banho. Na verdade, ele queria tomar o seu banho. E vai à feira o servo. E quando ele chega à feira, com quem ele se depara?
uma estrutura cadavérica, cajado, do lado uma roupa preta escura, os olhos vermelhos, a morte. Conta-se que nesse país havia uma lenda de que se você se deparasse com a morte, no momento em que ela veio te buscar e conseguisse fugir dela, você ganharia mais 10 anos de vida. E ele, quando se deparou com a morte tomou um susto, e ele também, aproveitou o susto da morte e deu no pé. E quando chegou na casa do seu senhor, ele disse: mestre, meu senhor, me dê um dos seus cavalos mais rápidos para que eu possa fugir daquela que veio me buscar. E o senhor: mas o que dizes? Cadê as minhas essências? Não tive tempo, pois me deparei com a morte, ela veio me buscar. Me dê um dos seus corcéis mais rápido para que eu possa fugir, e os 10 anos que eu ganhar de vida dedicarei totalmente a ti. E o Senhor então diz ao seu servo: pega o meu cavalo, o melhor que eu tenho, e foge. E ele vai então para a cidade vizinha. Só que ele não tinha comprado as essências. E lá vai o Senhor: agora vou ter eu que ir comprar as essências. O Senhor então vai à feira, e quando chega na feira, quem ele se depara? Com aquela estrutura de novo, cadavérica, cajado na mão. E ele, muito corajoso, já encara a morte e diz: o que queres de mim? Já é a segunda vez que você atrapalha o meu caminho ali. Aí a morte diz: mas como, se é a primeira vez que eu te encontro? Ele: não, hoje cedo eu mandei o meu servo vir comprar as essências aqui na feira, e você se deparou com ele. Está à minha procura? Ah, aquele homem era seu servo? Sim, era. Não, eu tomei foi um susto, porque está marcado aqui que eu tenho que encontrar com ele daqui a 10 minutos na cidade vizinha, e ele ainda estava aqui. Ou seja, para esse momento não tem jeito, tem? A morte, queridos irmãos, essa palavra morte, que tanto se é empregada como algo tenebroso para as nossas vidas, talvez seja o que há de mais concreto em relação à justiça divina. Vocês já perceberam isso? Não adianta você dizer para a morte: ó, vou lhe pagar 300 milhões para você me levar hoje. Vai funcionar? A morte, ela é claramente um dos grandes aspectos da justiça divina, porque ela leva a todos, não importa o recurso que tenha, seja pobre, rico, negro, branco, amarelo, vermelho. Na maioria das vezes estamos amarelo, mas ela não deixa escapar ninguém, e é com a mesma igualdade, trata a todos com igualdade. Talvez tenha a maior percepção do que seja a justiça divina. Alguém aqui não tem medo da morte? Não tem, Casa Grande? Que bom. Por que você não tem medo da morte? Porque eu já conheço alguma coisa do outro lado. Então a morte para mim, na verdade, é esse estágio aqui. Que bacana. É que na verdade a morte, para os espíritas, ela existe? Hã? Então alguém aqui tem medo da morte? Ah, agora ninguém tem, né? Porque para os espíritas é natural. A morte não existe. A morte para os espíritas, ela é simplesmente uma passagem, uma mudança de um plano para outro. É como se nós estivéssemos aqui nesse momento com a nossa família e conseguíssemos um emprego na China.
E lá vamos nós para a China. Família fica chorando, todo mundo chora, quem parte também chora de saudade. E olha que a China não é perto. A questão é: a que distância que eu estou daquele que partiu? Esse é um ponto. O que faz a gente ter medo da morte? O que faz a gente ter medo da morte é um ponto tão fácil e claro em nossas vidas, porque aquele que atravessa por outro lado, ele tem uma percepção consciencial do que ele praticou e daquilo que ele não praticou. Lembro-me, e peço licença para contar um fato familiar, que na minha família, agora que as pessoas simpatizam com o espiritismo, antes eles só simpatizavam com um espírita, que era eu, né? Porque eu era da família, não tinha jeito, aí tinha que aguentar o único espírita na família. Mas a minha avó, quando chegou um determinado momento de sua vida, que estava próximo dela desencarnar, aos seus 87 anos, ela me chama, eu estava passando, ela me chamou: meu filho, venha cá. E eu: sim, minha avó. Ela: sente aqui do meu lado. Você está com tempo? Tô. Por quê? Ela: quero conversar com você. Me fale um pouco da sua religião. Eu gostaria que você me falasse da sua religião. Mas eu gostaria que você me falasse especificamente da morte. O que é a morte para vocês? E eu todo, cheio de... Quis levar para ela o meu conhecimento doutrinário, e ela: não, me diga de uma maneira mais clara, porque eu não estou entendendo o que você está falando. E eu falei: vó, a morte é uma viagem, minha avó. E ela morou no Piauí, Veio de lá para cá do Piauí, naquela situação que não tinha transporte. Transporte era os jumentos, era burro, era cavalo. E eu perguntei para ela: vó, quando a senhora veio do Piauí, que veio para cá para o Goiás, que ainda era Goiás, como é que a senhora veio? Eu falei: não, me fala dessa história não. Essa viagem foi muito dolorida, ora a pé, ora no meio no monte de carga, no jumento, era sofrido demais. Eu, seu avô, eu estava grávida com o menino no colo. Hoje, imagine quem é que faz uma viagem dessa, Foram 15 dias de viagem. Eu: meu Deus do céu, olha só. Eu: pois é, vó, tem gente que vai para o outro lado dessa forma. São aquelas pessoas que não conseguiram de maneira observar as leis divinas. Essas pessoas que o mal ainda prepondera em seu campo mental, em seu coração. E aí elas têm essa viagem para o outro lado muito complicada, muito sofrida. E é sofrida por si próprio, pela questão do seu ambiente consciencial. Já tem outros, minha avó, que vão de carro. Já são aquelas pessoas que ainda não compreenderam tão bem as leis divinas, mas que já vivem em grande parte da sua vida os preceitos ensinados por Jesus. E tem aqueles que vão de avião. Vó, esses são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, que cuidaram das suas famílias, que compreenderam bem os ensinamentos de Jesus. E ela me perguntou então: gostaria de fazer uma pergunta. Alguém nos espera do outro lado? Sim, vó. Quem a senhora gostaria de esperar? Que lhe esperasse? Ela: meu filho, será? Eu gostaria que fosse minha mãe. Bom, vó, se ela não estiver reencarnada, ela pode até estar te esperando. Se ela estiver encarnada, quem sabe
Jesus, na sua bondade, a leve em espírito para que a senhora possa ser conduzida aos ambientes espirituais. Mas se não for ela, quem a senhora gostaria? Ela tinha uma amiga, que ela falava muito bem dessa amiga, e ela gostaria que fosse então essa amiga. E eu falei, era só isso? Ela, não, eu gostaria que você me dissesse como é que você acha que eu vou para o outro lado. Eu vou fazer aquela viagem do Piauí de novo, né? Eu vou de carro ou eu vou de avião? Eu falei, minha avó, a senhora vai de avião. Olha a sua família, seus filhos, a educação que a senhora deu para eles. Olha o amor que essa família tem por a senhora. E não é só a família, porque minha avó, ela era, junto com meu avô, eram farmacêuticos, químicos. E ela substituía médico nessa região aí. Então você chegava, às vezes eu vinha de férias de Brasília para a casa dela, metade da casa dela estava isolada, com pessoas doentes que ela cuidava, né? E ela falava, olha, são pessoas que falavam, olha, a senhora ganha, não ganho nada. Isso aí é meu coração que quer ajudar. Então a senhora vai de avião. Aí ela falou assim, me desculpa a emoção. Ela falou, meu filho, eu estou conversando com você porque você sabe que está próxima a minha partida. Que isso, vó? A senhora é firme. Ela era bem consciente. Não, você sabe. E naquele momento eu senti a presença de um amigo espiritual que me afirmava que a proximidade da partida dela realmente se apresentava. E um mês depois, eu estava indo para Recife e fui me despedir dela na casa de uma tia. E quando entrei, ela estava sozinha no quarto. Eu dei um beijo na testa, como era de costume, e ela levantou e falou, veio dar o seu último abraço. Que isso, vó? Saiba, quando você voltar, eu não estou mais aqui. Eu já fui àquela viagem que você me falou. Uma semana depois, eu recebo a notícia em Recife, na casa do meu irmão, que ela tinha desencarnado. De que maneira? Com todos os filhos no hospital, o pai, esperando o médico para dar alta para ela, porque ela já estava tranquila. Ela tomou um banho, porque minha avó falava assim, a coisa que eu tenho mais medo é de ser uma senhora de idade que o povo fala, mas fede, eu não quero ser. Então ela tinha mania de banho, que eu nunca vi na minha vida. E ela pediu, olha, eu vou tomar um banho, vocês me esperem aqui. Uma tia minha descreveu ela para tomar banho. Ela voltou e falou, enquanto o médico vem, eu vou deitar e vou descansar um pouquinho, fiquem aí. E ali naquele momento ela desencarnou. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que ela foi mesmo de avião? Ela acreditou na minha história. Ela acreditou na minha história. Queridos irmãos, a alma, ou seja, nós espíritos após a morte, continuamos a viver. A passagem que venhamos a ter para o outro lado vai depender muito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. No Livro dos Espíritos, ele afirma na questão 149 que o espírito volta a ser errante. E aí todo mundo pensa que errante é de erro. Não é. Porque nós voltamos à erraticidade e por isso nos tornamos espíritos errantes. Erraticidade significa um espaço de tempo para que nós possamos nos fortalecer novamente espiritualmente, ter a capacidade consciencial de perceber os erros que cometemos e replanejar uma nova reencarnação. Ou seja, erraticidade é um espaço de tempo em que nos reconduzimos para o ambiente material. Porque nos ensina a doutrina espírita que a evolução
se dá no ambiente da matéria. Nós não levamos daqui para o outro lado nada. Por isso que eu falo que a morte é com certeza o que de fato há sobre a justiça divina. Porque se algum rico aqui achar que vai levar suas mansões para o outro lado, não vai, mas algo ele leva. Se alguém aqui estiver pensando que vai levar alguma coisa material, não esqueça, mas algo nós levamos, aquilo que somos, a nossa personalidade, queridos irmãos, ela não muda. E é por isso que essa viagem ela pode ser tranquila ou ela pode ser muito complicada. Por quê? O momento da separação do espírito com o corpo tem aí algumas nuances. Primeiro, sou apegado à matéria? Alguém aqui é apegado à matéria? Não, né? Então não vai ter problema aqui. Se todos aqui não são apegados a questões materiais, não vai ter problema, porque esse é um dos pontos fundamentais. Por incrível que pareça, a gente pensa que são os nossos familiares que a gente lembra primeiro. Será que é? Depende de cada espírito. E isso vocês podem até fazer um teste. Eu já até falei sobre isso. Se alguém bater, vocês emprestarem o carro de vocês para alguém, e alguém bater esse carro, e na hora que ligaram para você, eu bati seu carro, você perguntar, como é que está meu carro? E esquecer do fulano que estava dirigindo, saiba, você é mais apegado à matéria. Que na maioria das vezes nós fazemos isso. Amassou muito? Como é que está meu carro? O fulano, ele vai morrer. Não, e o carro? Eu quero saber do carro, não é? Então a gente tem que ter a percepção de como nós nos conduzimos no ambiente material, é que nos diz: somos apegados à matéria? Se somos apegados à matéria, olha, nós já vamos ter dificuldade do outro lado, porque nós vamos ter dificuldade de nos desvencilhar das questões materiais. E quem vai cuidar da minha casa? E quem vai cuidar dos meus cachorros? E quem vai cuidar dos meus filhos? E a gente começa a criar uma paranoia e não consegue sair da consciência material e ir para a consciência espiritual. Essa é a grande dificuldade. A separação do espírito do corpo também pode ser muito fácil, se a minha consciência é espiritual. Primeiro, vocês aqui, todos que estão aqui já ganham um ponto com isso, a não ser aqueles que estão visitando a casa pela primeira vez e não conhecem sobre a doutrina espírita. Mas todos que estão aqui já ganham um ponto. Sabe qual é? Doutrina espírita, que fala da vida após a morte, porque um ponto fundamental é acreditar na vida após a morte, que há vida após a morte. É óbvio que aqueles que partem de maneira mais natural, a gente percebe que esses vão de maneira mais tranquila. Então, queridos irmãos, vai um ponto de reflexão para nós aqui nesse momento. Como estamos? Primeiro, somos materialistas? Somos? Somos? Se somos materialistas, então vamos ter dificuldade. Não é isso? Conhecemos a vida após a morte? Conhecemos? Pelo menos os espíritos já nos disseram, né? Se conhecemos a vida após a morte, isso já facilita. Sabe por quê? Consciência. Embora
Você vai ler aí alguns livros aí de alguns espíritos, eles são fenomenais para dizer para a gente: cuidado, porque tem muito espírita que chega aqui do outro lado e a gente fala para ele: ó, você desencarnou. Ele: que isso? Eu sou espírita, se eu tivesse desencarnado eu saberia, né? E chega do outro lado achando que não desencarnou. Sabe por quê? Consciência. A sua consciência não acompanha os ensinamentos da doutrina espírita. Então, poderemos aí então ter as perturbações. E essa é uma das perturbações após a morte. As perturbações, ela vem muito do ambiente do ego, do orgulho, da vaidade. Esse período de perturbação do espírito em que passamos, e que pode ser isso, como também pode levar os 10 anos, né, de André Luiz, 10 anos contados no tempo da Terra. E pode ser isso, ó. Esse período de perturbação é a nossa luta interna da nossa consciência com nós mesmos. Porque nós somos assim. Quer dizer, nós não. Aqui todo mundo é espírita, a gente não tem esse tipo de comportamento, né? Ninguém aqui, quando alguém fala assim: mas você fez isso. Não, mas eu fiz isso porque a Exilda, né? Ninguém faz isso aqui, porque a Exilda me levou a fazer isso. Ela disse para eu fazer, não fui eu que fiz. Nós não transferimos as nossas culpas, nós não aceitamos os nossos erros, nós não nos perdoamos. Nós não conseguimos ainda nos perdoar. E aí, nesse período de perturbação, tudo isso leva em conta. É o momento em que você está de frente com a sua... É como se ela saísse daqui e viesse para cá, ó. E aí você olha para ela e ela começa a te dizer: fizeste isso, fizeste aquilo. Porque as lembranças, elas vêm forte nesse momento. Cabe a nós reconhecer ou não os nossos erros e nos perdoarmos. Queridos irmãos, todas as vezes que lemos algum livro que trata da passagem de um espírito para o outro lado, percebemos que no momento em que ele reconhece os seus erros, perdoa-se e pede misericórdia a Deus, o que era longo, distante, ó. E a gente vê os espíritos contando que falanges e falanges de bons amigos descem às regiões umbralinas e às trevas para orar, para que aqueles que lá estão consciencialmente possam despertar para a luz. A perturbação que poderemos ter também depende de nós mesmos. Como é que vai ser então as relações nossas além túmulo? É bom saber que aqueles a quem nós temos uma relação de afinidade, ela continua do outro lado. E às vezes esses laços são muito mais fortes, porque aí nós conseguimos perceber de onde vêm esses laços. Isso também está no Livro dos Espíritos. E como eu disse, a recepção no além-túmulo, ela pode ser também instantânea. Porque se nós, no momento da perturbação, entrarmos nesse mar revolto de orgulho, de vaidade, de defesa, com relação aos nossos erros, e não querer, na verdade, reconhecer e falar: eu preciso trabalhar, vencer os erros que cometi, reparar esses erros,
e voltar a viver nas leis divinas, nem recepção a gente vai ter. É incrível. Quem já leu aqui o livro de André Luiz, em que ele trata do resgate do Papa Gregório? Alguém leu esse livro? Chama-se Libertação, de André Luiz. Sabe por quanto tempo a mãe dele vem tentando convencer ele consciencialmente dos erros que ele cometeu no ambiente material e continua cometendo no ambiente espiritual? Mas é ela, com seu amor, que consegue fragilizar o seu coração. Então, queridos irmãos, outro ponto fundamental: lembranças com relação àqueles que amamos, aqueles que consideramos profundamente. Eu não estou falando daqueles que nos amam não, viu? Porque a gente tem essa questão, né? A gente não quer amar, a gente quer ser amado. Ainda bem que Jesus veio aí e diz, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que amar aqueles que em nossas vidas foram fundamentais. Lembranças. Imagina, eu fico pensando, o benfeitor dessa casa, né? O patrono dessa casa, Bezerra de Menezes. Todos aqui que conhecem a chegada de Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Ele desperta, ele passa pelo período de perturbação dele tão rápido, e ele desperta nos braços de Celina. Gente, diz que tinha uma multidão de pessoas, milhares de pessoas que aplaudiam o seu despertar, a sua chegada. E ele, sem entender quem eram aquelas pessoas, e Celina então lhe diz: ora, ou uns são parentes daqueles que tu fizeste bem na terra, ou são pessoas que você realmente fez bem diretamente no ambiente material. Caramba, eu começo a pensar, olha o que está contando nessa passagem para o mundo espiritual. A recepção também depende daquilo que construímos. Imagine se eu faço mal para todos vocês. Vocês vão me receber lá do outro lado na hora que eu chegar? Vão ou não? Vão, porque vocês são espíritos evoluídos já, gente. É possível. Só porque eu fiz um malzinho de nada para vocês. Vão, sabe por quê? Conta uns companheiros lá de Minas Gerais, o André, e eu acho legal porque eu morei em Imperatriz durante um tempo, e lá em Imperatriz eu frequentava um centro chamado José Grosso. Não é de Umbanda, não é. José Grosso não é um centro de Umbanda, porque quando eu cheguei lá eu pensava que era. Com todo respeito aos umbandistas, mas eu pensava que era. No Zé Grosso tem nome de pai de santo. Esse negócio não é lá que eu quero ir. Mas olha, uma casa, aqui tem algumas pessoas que conhecem a casa, é esplêndida. E eu fiquei tão interessado em conhecer a história de Zé Grosso. E ele era nada mais do que um dos cangaceiros de Lampião, pode? Só que chegou um momento, ele tinha uma fé tão grande em seu coração, que ele fazia parte do bando de Lampião, quando Lampião quis fazer a revolução pelos pobres. Mas quando ele começou a se tornar agressivo e matar, ele já não queria mais aquilo, nem ele nem Palminha. Então o que ele fazia? Quando ele fazia a reunião, vamos invadir fazenda tal, ele ia lá e mandava avisar, ou ele ou Palminha ia avisava a família para tirar os filhos, as crianças, os homens, porque aquela casa seria invadida e seriam todos mortos. E aí Lampião desconfia então que tinha alguém que estava ultrapasseando com relação à sua vida. E ele então descobre que é Palminha e
José Grosso. Palminha ele mata na frente do amigo, que os dois eram muito ligados. Ele mata logo na frente do amigo. E José Grosso ele leva para o meio da caatinga. Alguém já foi numa caatinga aqui? É um negócio que vocês não têm noção de quem entra numa caatinga. Se você não souber o que é, você não consegue sair de lá. E o que ele fez? Furou os olhos de José Grosso e cortou ele todo de faca e soltou ele nu na caatinga. Ele morreu, desencarnou ali mesmo. Ele teria todos os motivos para ter raiva de Lampião, né? Conta o pessoal lá de Belo Horizonte, André, que na verdade quem vai resgatar Lampião das trevas? José Grosso. E convence Lampião a sair das trevas porque diz que Lampião levava num bolso metade do Novo Testamento. E de vez em quando lia aquele Novo Testamento. E ele convence Lampião a sair do seu ambiente consciencial de trevas através desse evangelho. Lembra do Novo Testamento que está no seu bolso. Lembra das palavras que você lia. E aí Lampião ia se lembrando, até o despertar da sua consciência, do arrependimento, de perceber que ele cometeu injustiças e que ele não praticou aquilo que o Mestre Jesus veio ensinar. A recepção, ela pode ser uma recepção muito angustiante, porque nós fazemos inimigos aqui no nosso planeta, e nem todos esses inimigos têm a consciência que aqui todos têm, ou a consciência de José Grosso. E esses inimigos têm a intenção então de nos fazer pagar pelo mal que a eles cometemos. E é por isso que Jesus disse, queridos irmãos, gajeai amigos por onde fores. E se tiveres algum inimigo, alguma contenda com alguém aqui na terra, vá lá e resolva com ele, para que isso não venha nos atrapalhar na nossa passagem. Vai para o nosso ambiente consciencial. Carregamos como culpa. É preciso resolver essas contendas. Quando chegamos do outro lado, queridos irmãos, se passamos de maneira tranquila, teremos a tranquilidade de reconhecer os nossos erros, de perceber o que devemos fazer para melhorar e rapidamente planejar a nossa próxima reencarnação, escolhendo as nossas provas, escolhendo de que forma poderemos evoluir para Deus, de que forma podemos trilhar os caminhos de Jesus sem cometer os equívocos já cometidos no passado. Olha, a responsabilidade nossa é bem maior. Por termos essa consciência tão clara da vida após a morte, de como ela se dá, temos um trabalho a fazer. Porque aí a gente pode pensar individualmente, né? Podemos, né? Falar, sabe de uma coisa, ó, que se dane quem não quiser ir, eu vou. E podemos nos isolar do mundo querendo viver uma vida de contemplação espiritual, achando que vamos encontrar um ambiente celestial de felicidade para os nossos corações. Quando eu falo celestial, liguem à felicidade. O próximo, aquele que está próximo de mim, mais próximo, é a porta para a minha tranquilidade. E aí eu gostaria de fazer
um momento assim para vocês já começarem praticando, porque esse momento vai chegar. E esse momento, assim, ele não tem aviso. Para alguns tem, para outros não. Ele chega. Porque no dia que minha avó conversou comigo, eu comecei a pensar, eu tenho que conversar com as pessoas que eu vivo ao lado sobre isso. Eu tenho que perguntar para elas, como é que elas me veem? Como é que eu sou para elas? Os meus próximos, aqueles que estão bem próximos de mim, o que eles sentem em relação a mim, com sinceridade? Eu quero sinceridade, e eu tenho que estar aberto para a sinceridade. Momento de praticar o orgulho. Não, mas eu sou assim quando você faz isso. Não, escute. É o momento da prática. Viu, Casagrande? Sente com a Exilda e pergunte a Exilda: o que eu tenho te feito sofrer? Mas vai devagar, porque isso deve levar anos para ela responder, tá, Casagrande? Estou brincando. Pergunte a ela. Sim, o que eu tenho feito você sofrer? Meus filhos, aonde eu tenho errado? Gente, olha só Gandhi com o filho dele. Gandhi vai com o filho para a cidade no carro, e o filho estava louco, eu não me lembro o nome do filme, doido para assistir um filme. E era justamente o momento que o pai tinha marcado para voltar. E Gandhi era assim, pontual. E aí o pai chega na oficina para arrumar o carro estava com problema, e o mecânico fala 40 minutos. O filme era 1h15. E ele, mas nesse atrasozinho não vai dar problema, né? E o pai, vou resolver algumas coisas, você fica aqui no carro, me pega em tal lugar depois dos 40 minutos. E ele, cinema, foi assistir o filme. Quando ele voltou, já ia com quase seus 20 minutos de atraso. Quando ele chega para pegar Gandhi fala: por que atrasou? E ele, pai, o mecânico. Não é assim que a gente faz? O mecânico atrasou. Mas como atrasou? Ele me garantiu que em 40 minutos o carro estava pronto. Mas pai, foi o mecânico. Não foi o mecânico. Vamos lá que eu quero conversar com ele. Quando ele viu que ia ser descoberto, falou: pai, fui eu. Eu queria ver filme tal, e aí no momento me deu aquela vontade de ir, e eu não me segurei e fui, e acabou atrasando. E ele: você mentiu para mim? Pai, me desculpe, me perdoe. Ele: você está perdoado, mas vai para casa. Vai para casa de carro. E o senhor? Eu vou a pé. Pai, são 40 quilômetros. Eu vou andando. Para quê, pai? Porque eu quero refletir onde eu errei na sua educação, para que você minta para mim. Reflexão. O próximo que está do nosso lado, ele nos ensina a refletir sobre em que patamar moral nos encontramos. Então não tenham medo de perguntar para o próximo mais próximo: como é que você me vê? Seja sincero, não tenha medo, mas seja receptivo, porque a pancada pode ser forte. E cuidado, não pergunte para os espíritas não, porque os espíritas são assim: meu irmão, você é maravilhoso. Pergunte por teu próximo, principalmente aquele que você sente que ele tem uma contenda contigo. Pergunte para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. A mãe também tem uma tendência, de jogar um cobertorzinho em cima das coisas. Não é melhor não, mas a mãe não. Queridos irmãos, é momento de refletirmos sobre quem somos. Porque a nossa passagem, aí eu não chamo mais de morte, porque a morte, sabe o que ela significa em nossa vida? Espaço de tempo em que eu, lá no mundo espiritual, disse: nasci, e nesse momento em que nasci, eu tenho 50, 60, 80 anos para construir tudo aquilo, colocar em prática tudo aquilo que eu planejei no mundo espiritual. A morte é aquele tempo. Quem é que faz planejamento aqui, não é assim? Olha, eu começo, o meu objetivo é construir uma casa, estou planejando.
casa de 3 quartos, e um banheiro, uma sala, e eu quero construir essa casa em 6 meses. Às vezes, e isso pode acontecer com a gente, pode levar menos tempo, esse planejamento. E pode haver bonificação, e pode demorar mais tempo. Depende da gente, depende de cada um de nós. Mas para irmos para o outro lado, queridos irmãos, é preciso que tenhamos um estado de consciência plena do que somos, do que fizemos, onde estão os nossos erros, o que precisamos melhorar. Mas comecem a fazer, como eu disse, isso agora. Comecem a ter aquele diálogo que eu tive com a minha avó, que eu contei para vocês no início, agora. Para que tenhamos percepção das nossas melhoras. Eu tenho uma amiga que ela não adula não. Quando ela fala e você escuta, dá vontade de dar um cascudo, mas ela fala e você engole. Esses são os verdadeiros espelhos da nossa consciência, aqueles que não têm medo de olhar para vocês. Sabe quem são esses? Aqueles que nos amam, porque ele está falando dos nossos defeitos e está lá do nosso lado, dizendo: tu tem esse defeito, mas eu te amo, bichinho, tu vai mudar, tu muda esse negócio aí. Então, queridos irmãos, espelhos. Quem são os espelhos? Estão aos vossos lados. Ter um bom desencarne significa que nós teremos que ter uma boa vida. Ter uma boa vida, como eu disse no início, nós não levamos nada material, significa vida moral, de respeito, de benevolência, de perdão, de caridade. Hoje, o nosso planeta passa por este momento de conflito, os conflitos conscienciais. E o que nós estamos fazendo para que isso mude? Queridos irmãos, a mensagem de Jesus não pode se tornar uma simples mensagem. Ela deve ser vivida e deve ser construída em nossos corações, de forma que o ambiente em que estivermos se irradiará de luz, de forma tal a viver o próprio Cristo, amando e amando. Que todos tenham, pois, quando chegar o momento, um bom desencarne, vivendo plenamente como Jesus nos ensinou. Muita paz. Muito bem, meu irmão Romildo. Nós agradecemos pela excelente palestra. Agradecemos também a dirigente da sessão doutrinária ID, Irmã da Casa. Então, meus irmãos, passaremos agora a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer, estudar, sobretudo participar dos grupos de estudo aqui do GEABEM, porque quem mais sabe, melhor decide. Como bem foi dito pelo nosso irmão Romildo, precisamos ter uma boa morte. Então, quando nós aprendemos, jogamos para dentro de nós os conceitos doutrinários, melhor decidimos e, por consequência, vamos ter uma melhor morte. Muita luz, muita paz. Que Deus nos ajude. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Vamos agora ouvir o nosso coral Alegria Cristã. Tudo, mas tudo de bom mesmo, e que Deus nos ajude.
Luz e paz, meus irmãos.